Então, o problema ali não foi até eles terem publicado essa foto, foi não terem corrigido. É óbvio que os leitores começaram a reclamar, que começou a dar meme nas redes sociais, eles tinham que ter corrigido. Se abrir lá, acho que está a mesma foto ainda, eles mantiveram. Né? Então, afasta a dúvida razoável. E aí a gente entra no problema do jornalismo que está muito, para onde o jornalismo caminhou e que está muito claro para cada um de nós. Não precisa ser um profundo conhecedor de veículos de comunicação, nem ter assistido televisão, telejornal, ou lido jornal, ou ouvido rádio por muitas décadas para entender que eles, de um modo geral, os veículos de comunicação caminharam para um rumo muito errado, que é o rumo de omitir fatos quando eles não atendem ao meu interesse, ou descontextualizar um fato para gerar uma interpretação dúbia ou até errada sobre o que realmente aconteceu, né? E aí a gente tem as coberturas das manifestações, por exemplo. Atos antidemocráticos são aqueles onde estão famílias pacificamente, né, reivindicando, expressando sua opinião, como a Constituição permite, e pró-democracia são aqueles que terminam com bandeira queimada, estátua queimada, gente nua, policial apedrejado. Não faz o menor sentido, né? E eu acho que o que gera ainda mais a atenção de nós e da militância que está trabalhando em prol da campanha do Bolsonaro hoje é a postura do Supremo Tribunal Federal, de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Estava conversando com a Cris, parece que é proposital, parece que o Alexandre de Moraes ele quer ativar a militância a qualquer custo, decidindo sobre todos os assuntos que não poderiam ser objeto de decisão de um ministro do Supremo. Quando o Barroso fala, vamos ver o tamanho do fascismo no Brasil dia 7, é o tipo de declaração que eu não vejo nenhum justice, nenhum juiz de Suprema Corte fazer pelo mundo, ainda mais trabalhando contra a data que é comemorativa, trabalhando contra um candidato em específico. Quer dizer, é um grau de militância e ativismo judicial como nunca antes a gente viu. Não adianta pegar uma decisão de 2009, de 2010 e falar, essa decisão tinha uma característica de ativismo judicial. Hoje é diário e é num grau muito mais elevado. A intervenção dos ministros está algo crítico de se notar. E aí que entra a importância dos senadores nesse debate e dos deputados. Vou voltar para as minhas origens de repórter aqui, porque eu não me aguento e vou entrevistar o Marco. Eu acho que vale, com a tua experiência toda do direito, de fazer... Nós já sabemos, tá? A gente não está trazendo nenhuma novidade, mas eu acho que vale reforçar até para a gente ter essas informações na ponta da língua quando a gente precisar não entrar em briga nem discussão, mas trazer argumentos que façam o nosso interlocutor, que está com uma imagem errada acerca do judiciário, refletir. Porque tem muita gente ainda achando que o judiciário que essa cúpula do judiciário está defendendo a nossa democracia, né? Aquele pessoal que defende a cartinha lá da USP, eles aplaudiram a prisão, a busca e apreensão dos empresários que foram flagrados eles foram bisbilhotados numa conversa de WhatsApp onde eles não diziam nada demais. Qualquer um de nós estaria preso aqui se vissem os nossos WhatsApp, o que a gente conversa com os nossos grupos, né? Não tem o menor cabimento. E a gente mandaria prender também eles se a gente visse as conversas deles, porque obviamente desabafos acontecem em todos os níveis, em todos os grupos, em todas as mesas de bar e as conversas de família. Mas eu queria aproveitar, Marco, para você citou os justices, que são os ministros da Suprema Corte Americana, que você fizesse um remember mesmo, relembrasse o que era o nosso STF até, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não sabia nem o nome dos ministros. Talvez a gente lembrasse do Joaquim Barbosa por causa do Mensalão, que era o presidente, ou até um pouco antes. A briga do Joaquim. E quais são as prerrogativas legais deles, porque essa declaração do Barroso e tantas outras que a gente tem ouvido dele e de outros, as inúmeras aparições em lives com influenciadores, em congressos, em encontros no exterior, isso não podia estar acontecendo. Estou errada? Não. É perfeito isso, porque
que acontece? Todo o nosso... Aí eu não quero ser também uma pessoa tão catastrófica aqui na minha exposição, mas o desenho institucional brasileiro está todo errado, todinho. Eu gosto de usar como exemplo, no campo político lá do Congresso Nacional, o estado de São Paulo. Tem 50 milhões de pessoas, aproximadamente, para 220 milhões de pessoas no Brasil. Se a representação é proporcional, deveria ter muito mais deputado. Exato. Então você tem um teto de 70 deputados para São Paulo, sendo que a gente deveria ter pelo menos 125, 135, se fizer a regrinha de 3, né? 50 milhões para 220, deveria ser proporcionalmente quase o dobro de deputados. Já aí, só para vocês terem uma ideia, só isso influencia a disposição de poder lá no Congresso Nacional. Por quê? Porque o público conservador, ele está predominantemente em São Paulo também, é sul-sudeste. Então você teria pautas legais e de proposição de leis muito mais voltadas para o liberalismo, para o não assistencialismo exorbitante que existiu durante muito tempo, acabar com as estatais, o processo todo de desestatização, tudo isso já seria, né, pelo menos, melhor encaminhado no Congresso. E percebam, né, que os presidentes da Câmara e do Senado sempre tiveram alguma relação com estados nortistas e do Nordeste. A gente começa devagar aqui, né? Porque um assunto vai puxando o outro, mas a gente já volta, que eu acho bem importante comparar o judiciário brasileiro, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, para ficar mais do que claro que eles estão sim atuando como ativistas políticos, o que é ilegal, e quem deveria estar cuidando disso, né? E punindo, reprimindo isso e não está fazendo. Mas você começa a falar disso. Eu morei no Nordeste. Quando eu saí do Paraná, eu fiquei 4 anos no Rio e depois eu fiquei 2 anos no Maranhão. Na época eu cobria Maranhão e Piauí para o Jornal Nacional e eu rodava aquele interior todo do Nordeste. E eu entendi muito bem essa dinâmica, até porque eu trabalhava na filiada Globo de São Luís, que pertence à família Sarney. E na época, Sarney ainda era o eterno presidente do Senado. Ele tem 3 filhos. A Rosiana era governadora do Maranhão, o Zequinha Sarney era ministro do Meio Ambiente, e o Fernando Sarney, que era o que cuidava do império de comunicação da família, porque como em todos os estados do Nordeste, os donos das emissoras de televisão e de jornais, ao contrário do que acontece aqui no Sul, que são empresários, a Gazeta do Povo é de uma família de advogados, enfim, a RBS também é outra história de empresários. Lá no Nordeste a gente tem na Bahia a família Magalhães, em Alagoas é Collor, Gereissati no Ceará e no Maranhão Sarney, né? Então o Fernando Sarney era o que cuidava das emissoras. O que acontece no Nordeste? Ficou muito claro para mim. A gente não para pensar. O Nordeste tem 9 estados. Quantos tem o Sul? 3. Quantos tem o Sudeste? 4. Soma Sul e Sudeste, a gente continua perdendo para o Nordeste, tá? Quantos senadores cada estado tem? A representatividade no Senado é igual. A estrutura foi montada para a gente continuar na economia de colônia, que é a economia do Nordeste até hoje. Aqueles fazendeiros, aqueles oligopólios mandando em tudo. E é por isso que é tão difícil fazer avançar a pauta do liberalismo econômico, porque o Nordeste domina, mas não é porque eles dominam porque eles são maioria da população ou porque eles representam o pensamento da maioria dos brasileiros. É simplesmente porque eles têm mais representatividade por conta desse erro. E aí tem o erro da Câmara, que foi o que ele citou, que eu não sei se vocês entenderam muito bem o que ele queria dizer aqui. São Paulo deveria ter praticamente 1/3 dos 513 deputados deveriam ser do estado de São Paulo, porque 1/3 da população brasileira está no estado de São Paulo. E isso não acontece. E aí a gente pega Roraima, que tem a menor densidade demográfica do país, até porque entregaram praticamente tudo para os índios lá, e eles têm, não lembro, 8 deputados federais, só que a gente vê umas aberrações, que não, agora citei Roraima, mas lembrei do Acre, a gente vê umas do Acre, do Amapá, a gente vê umas aberrações tipo Randolph Rodrigues, que é o único senador da rede. Esse partido tem apenas 2 deputados federais e a gente só ouve falar desse senador, que conseguiu um caminho direto para o STF. Vamos voltar para o STF porque é motivo de muita análise. É um ótimo gancho.
Porque daí o que acontece? Essas aberrações criam um problema de legitimidade. Eu participei de uma conversa com o pessoal do Brasil Paralelo no lançamento do documentário deles, A Crise dos Três Poderes, e na conversa a gente bateu exatamente nesse ponto. Porque fora esse problema de proporcionalidade inadequada entre estados, que deveria ser diferente, deveria haver um recálculo disso, mas isso está na Constituição. Para mudar a Constituição precisa de uma PEC. Para mudar isso daí, essencialmente, você precisaria dos próprios políticos que dependem desse sistema mudando o sistema. Então, já vejo uma dificuldade aí. Mas vem os tiriricas da vida dentro do voto que pode acontecer no partido, puxador de voto. Então, é pior ainda a questão da representatividade, porque o tiririca pega um partido, e a maioria deles é centro-esquerda e esquerda radical, e coloca mais 5. Votar num cara que nem o Tiririca, você está colocando mais 4 caras de esquerda lá. E aí entra o mais bizarro do nosso desenho institucional, que é, no direito, você aprende que o sistema judiciário tem 2 instâncias, primeira e segunda instância. Depois tem os tribunais superiores, a STJ e a STF. O STJ faz só uma uniformização da legislação federal, da interpretação da lei federal. E o Supremo lida com questões relacionadas à Constituição, proteção do texto constitucional. Só que, se eu e ele brigamos no judiciário, a nossa ação ela vai subindo até o Supremo Tribunal Federal, certo? Então vai da primeira para a segunda, da segunda, se for o caso, para o STJ, ou direto para o Supremo. E é difícil chegar lá, muito difícil, e leva muito tempo. Mas tem outro caminho também, que se chama controle concentrado de constitucionalidade. Basicamente, dá poder para ONG, entidades sem fins lucrativos, né? Essas entidades representativas que estão aí, que têm influência no território nacional, partido político, com representação no Congresso Nacional. Para isso, basta ter um deputado ou um senador. E daí o que acontece? E tem outros legitimados que podem propor ação direto no Supremo. Só que o que acontece? Passa uma lei no Congresso, essa lei no dia seguinte é questionada pelo Randolfo Rodrigues, direto no Supremo Tribunal Federal. Ele não precisa brigar com um fulano aqui, uma pessoa, o ciclano, o Marco Antônio. Ele vai direto na porta do Supremo Tribunal Federal e pede que aquela lei seja declarada nula. Pode ser uma lei importante para o Brasil. Privatização da Eletrobras, pode ser marco do saneamento básico, temas que estão dentro da ótica liberal corretos, foram golaços do governo. O que ele faz? Ele pega, ajuiza uma ação direta no Supremo Tribunal Federal e questiona aquela lei para derrubar. E daí tem uma coisa pior ainda, isso daí eu estou falando de inconstitucionalidade. Então ele não tem legitimidade nenhuma no Congresso, mas ele consegue questionar a lei no Supremo e, se der sorte, o ministro vai lá dar uma canetada e dá provimento para ele. Mas tem uma outra ação chamada ADPF. A ADPF serve para qualquer coisa, não é nem só lei do Congresso Nacional. Então a gente está falando em política pública de segurança do Rio de Janeiro. Vai lá o PSB, o Fachin numa canetada só começa a determinar como que a polícia tem que agir nos morros do Rio de Janeiro. Fazer uma parte bem importante, porque a gente fala muito, mas, enfim, as pessoas precisam trabalhar, não ficam o dia inteiro assistindo o noticiário, né? E talvez vocês não tenham se atentado para o que aconteceu depois que o Fachin deu essa decisão proibindo a polícia de subir os morros no Rio de Janeiro. Isso foi um pedido do PSB, eu não lembrava mais nem o partido. Foi o PSB? Achei que era o PSOL até, mas enfim, é sempre um partido de esquerda desses mais radicais, que passa a mão na cabeça de bandido, que o bandido é coitadinho e precisa ser protegido, aquele discurso todo que sempre deixa a vítima esquecida lá no canto chorando, né? Foi feito esse pedido porque a pandemia, porque essa população, porque o lockdown, porque, enfim, foi sofrido para todos nós e essa população estava sofrendo muito e eles acharam que operação policial na favela naquele momento ia ser pior ainda. O Fachin entendeu que ok, em caráter emergencial, ele deu essa ordem, a polícia está proibida de subir morro no Rio de Janeiro. Isso já faz 2 anos, porque foi nos primeiros meses da pandemia.
O que aconteceu no Rio de Janeiro? Não só aquelas operações horrorosas em que a militância de redação diz